Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos aí à nossa última sessão de tirar dúvidas antes da prova um do nosso módulo, né? Então, no formulário hoje tem algumas perguntas, acho que dá para a gente ir conversando. Nenhuma delas é muito grave, é muito complicada, assim. Acho que, bom, essa aula de agora é mais seguir o processo, né? Não tem nenhum processo fisiológico muito complicado, não tem nada muito para dar muito nó na cabeça de vocês, né? Essa última aula aí de fecundação e nidação é uma coisa relativamente mais simples, né? Mas vamos lá. Ó, uh, pergunta um. Essa meiose que pertence à gametogênese ocorre em que momento? Seria já dentro do ovário após haver fecundação? Se eu estou entendendo bem, essa pergunta está falando sobre o finzinho da meiose depois da fecundação, certo? Então vamos lá, ó. Se a gente pegar a formação de gametas femininos, né? Então a gente tem que as células iniciam ali, né? No estágio embrionário e depois elas vão se diferenciar até meiose um, que é onde elas vão ficar paradas, tá certo? Aí você vai ter mais dois processos que levam essa célula, esse ovócito, a ter continuidade aí na meiose, né? Então ele para como ovócito 1, tá? Quando você tem no meio do ciclo aquele pico de hormônio luteinizante logo antes da ovulação, esse pico de hormônio luteinizante ele estimula, né, o ovócito 1 a finalizar a meiose 1, libera um corpúsculo polar, fica ali, e aí ele vai parar na metáfase da meiose 2, ou seja, ele é um ovócito secundário. É isso que vai ser ali a liberação. Então, vocês podem perceber lá na aula, nessa última aula já, que eu já não falo mais em ovulação, eu falo em ovocitação, tá certo? Que ele está liberando um ovócito. Esse ovócito só vai finalizar o processo de meiose se o espermatozoide penetrar a parede celular, tá bom? Essa penetração do espermatozoide, a liberação ali do núcleo, do material citoplasmático dele dentro da célula, é o que vai ativar esse núcleo para finalizar a meiose 2, liberar um outro ovócito secundário, liberar um outro corpúsculo polar, e aí sim fazer um segundo núcleo, que eles vão se dividir, e pronto, vamos ter aí então a primeira mitose, a formação de duas células e o resto do caminho, tá bom? Então, se eu entendi bem a dúvida, era isso, tá? Tem uma pergunta aqui, acho que a gente já respondeu ela lá na aula de genética, mas tudo bem, vamos voltar. Qual a diferença entre gêmeos univitelinos e bivitelinos? Ó, então, coisa simples essa, hein? Gêmeos univitelinos é quando você tem um óvulo, um espermatozoide, fecunda, e aí, em algum momento, ao longo dessas mitoses, em vez das células, eles se tornam duas, e aí eles vão se desenvolver é, independentemente, mas esses gêmeos, esses amontoados de células, eles são geneticamente iguais, né? É o que nós chamamos aí popularmente de gêmeos idênticos. Os gêmeos bivitelínicos, aconteceu alguma coisa lá na hora da ocitação da mulher, em vez de liberar um único ovócito, liberou dois. Os dois ovócitos foram fecundados e deram seguimento na implantação do embrião e no desenvolvimento. Então é como se fossem agora dois irmãos normais. É como se você tivesse você e seu irmão, que a diferença ali é que, em vez de ser dois processos de gravidez separados, é uma gravidez só gestando os dois bebês, mas eles são geneticamente distintos, só 50% deles é que é aparentado, tá bom?
Então, basicamente é isso. Vocês podem me parar a qualquer momento para falar mais coisa, tá, gente? A espermatogênese e a ovogênese são subpartes da citodiferenciação? Não sei nem se eu entendi essa pergunta. Mas basicamente, ó, quando a gente pega o processo de meiose, vamos lá, quando a gente pega a meiose, a gente está falando o, os processos intracelulares, mas é um mecanismo altamente genérico, tá certo, gente? A gente sai de uma célula, né? Tanto que os esquemas todos que a gente vê, inclusive nos livros didáticos, a gente sai de uma célula que é uma bolinha e chega em quatro células que são quatro bolinhas, tá certo? O que vai acontecer é que depois que acabou o processo ali de você ter a separação dos cromossomos, essa célula precisa se especializar, tá certo? Um espermatozoide ele precisa ter aquele formato mais hidrodinâmico porque ele precisa nadar, ele vai nadar e vai se deslocar lá, tá certo? Uma grande parte aí do deslocamento dele, principalmente no organismo humano, ele se dá por contrações peristálticas e tudo mais, mas ele precisa fazer o movimento de batimento da cauda e andar. Ele não pode fazer aquilo com aquele citoplasma se ele fosse redondão. É zero hidrodinâmico e evolutivamente as células que eram mais hidrodinâmicas foram aí tendo alguma vantagem, deixando mais descendentes, até que quem não tinha essas células no formato hidrodinâmico foi selecionado, acabou, a população foi eliminada e as células hidrodinâmicas foram selecionadas. Obrigado, tchau, tá bom? Então, é parte do processo de meiose. A gente só subdivide o que vai acontecer na diferenciação celular, porque tem um processo que é comum a todo mundo, que é a separação dos cromossomos, mas também tem necessariamente essa subdiferenciação aí dos espermatozoides, tá? Na espermatogênese, as células precursoras de gametas sofrem mitose, que geram duas células idênticas. Como pode uma célula continuar como CGP e a outra ser espermatogônia do tipo A? Gente, lembra, vocês devem ter visto isso lá em Biologia Celular com o Luiz, tá? Existe um processo aqui que ele é altamente ligado com relação à comunicação celular. O ambiente onde a célula está leva ela a ser a receber diferentes estímulos e a depender dos estímulos externos que ela está recebendo das outras células do entorno, ela vai se diferenciar em A, em B ou vai continuar sendo a célula original que ela era. Então, a partir do momento que uma célula precursora de gameta ali, ela se divide para gerar uma espermatogônia, esta célula que é original tem um entorno, e esse entorno vai te gerar alguns estímulos, e essa está em outro entorno. Outros estímulos vão te levar a se diferenciar a outra coisa, tá certo? É mais ou menos aí o que acontece quando a gente vai fazer diferenciação de célula-tronco, né? Então, você tem lá uma célula chamada célula-tronco, se você precisar diferenciar ela em diferentes tecidos, a depender do meio que você colocar ou dos fatores de desenvolvimento que você colocar no meio de cultura onde você vai promover essa célula, ela vai se transformar em outro tipo de célula. Vocês viram, saiu no jornal esses dias aí, ó, tem até no é, a tal da carne de laboratório, não é? Que você vai produzir células musculares e bife em proveta, em placa de Petri, né? É justamente isso. Você vai multiplicar células muito, muito, muito e vai dar um fator de diferenciação para elas ali que vai transformá-las em células musculares. Mesma coisa quando você faz, por exemplo, esses órgãos artificiais, né, de laboratório.
Você vai fazendo pequeno. A gente não consegue ainda fazer, tipo, olha, um rim, um fígado. Mas você já consegue diferenciar, por exemplo, células tronco em hepatócitos, em, em, em neurônios, tá certo? Você consegue fazer essa diferenciação. Você não consegue controlar muito bem ainda. Ainda. Um dia a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. O que o FSH faz quando coloca as espermatogônias para funcionar? O que ele ativa nelas? Olha, vamos lá. O que vai acontecer aqui é que a gente tem dois hormônios que vão estar ativos aí nesse momento, no homem, tá certo? O hormônio luteinizante vai estimular a produção de testosterona. Essa testosterona vai se espalhar pelo corpo como um todo, né, e vai agir em diversas partes do corpo, vai gerar é, características, o desenvolvimento de características sexuais secundárias, vai agir diretamente no comportamento do homem, tá certo? Então, e veja, o testosterona, ele é um hormônio derivado de colesterol. É um hormônio lipídico, um hormônio pequenininho, e ele é lipossolúvel. Então, quando um hormônio ele é lipossolúvel, ele é ele tem livre passagem pela membrana plasmática, tá certo? Então, teoricamente, um hormônio como um estrógeno, um colesterol assim, eles entram em todas as células, tá? O que vai acontecer é que nesse mesmo tempo onde que essa testosterona vai agir? Em células que têm receptores de testosterona. O que o FSH vai fazer? Ele vai ativar nas espermatogônias a produção de receptores de testosterona. Então, ao mesmo tempo que esse começa a produzir, esse começa a ter o receptor. Entrou o receptor, ativa aquela célula e aí ela vai dar o processo, vai entrar no processo de produção de espermatozoides, tá certo? Vamos ver o que mais temos aqui. Essa pergunta aqui ela é meio. Eu tenho que chutar, não sei. Por que somente oogônias descendentes de uma mesma célula germinativa primordial são cercadas por células epiteliais? Por que elas não podem ser misturadas? Olha, a resposta mais simples que eu posso te dar é evolutivamente foi assim que aconteceu, foi assim que funcionou e foi assim que foi selecionado. O porquê que isso acontece é relativamente difícil de responder, tá? Infelizmente, essa eu vou ficar devendo. É evolução aí. Aí uma pergunta se os oócitos ficam parados na mitose, na meiose até a puberdade? Há algo assim também nos espermatozoides? Não, não há. Tá? Nos espermatozoides eles ficam ali como células germinativas primordiais e só vira até espermatogônia, mas depois é só ele é uma célula diploide normal que tem o seu funcionamento, tem a sua fisiologia e tal. Só vai entrar no processo mesmo meiótico lá na puberdade. Na mulher, não. No organismo feminino, você vai ter já o início da meiose na fase embrionária e aí para, tá? Tem todo um mecanismo molecular por trás disso, acho que não vale a pena entrar em todos esses detalhes, principalmente para a nossa disciplina, que é só uma fisiologia mais básica, né? Mas tem um mecanismo molecular mostrando ali por que é que para e onde é que para. Mas não vem ao caso a gente discutir ele aqui, tá? E por fim, tem mais uma. Por que os oócitos vão desaparecendo ao longo da vida da mulher? Eles vão desaparecendo. Ó, lembra lá, o ciclo. Lembra do ciclo reprodutivo feminino. Você vai ter a liberação do hormônio folículo estimulante. Esse hormônio sai lá da hipófise e vai agir lá no ovário.
no ovário, ele vai estimular vários folículos a se desenvolverem, tá certo? Por, por, por vez aí que você tem o ciclo, mais ou menos uns 20 a 30 folículos iniciam o desenvolvimento. Depois que um deles se torna primordial, os outros regridem e entram em apoptose, em morte celular programada, tá certo? Então vai diminuindo porque você estimula 30, mais um vinga, 29 vão para o buraco, tá certo? E assim vai acontecendo. Como você não tem mais reposição, né? Aqueles que a mulher nasceu são os que ficam com ela ao longo do desenvolvimento como um todo, é isso aí que nós vamos ter. Por isso que você vai diminuindo, tá bom? Você não tem a produção de novos, não é como no homem, que você vai tendo ali as espermatogônias repondo e por mitose as células que vão dar origem aos espermatozoides para sempre, tá bom? Bom, gente, aqui no formulário acabou, né? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa relativa a esse tópico? Se não, queria contar para vocês um pouquinho da prova. Tudo bem? O que vocês querem? Querem nada? Ah, Vivian, achei a sua pergunta que você tinha perguntado de quando você tem problema de dentes e cabelos em ovários, né? Isso aí é um fenômeno chamado de teratoma, né? Ele é relativamente comum quando você tem algum tipo de tumor benigno em células é, germinativas, principalmente então aí nos ovários, e o estrógeno está muito relacionado a isso, é que além de você ter um pequeno tumor e esse tumor começar a crescer, essas células que estão circundando ali, por algum motivo, elas têm um start de diferenciação celular, tá? Então, pode ser que gere outros tecidos. Entre os mais comuns estão a formação de glândulas pilíferas e de dentes. Então, você tem mas, na verdade, ele é um tumor que sofreu alguma diferenciação celular, tá? Então, tem um, deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. O pessoal da disciplina de embriologia no primeiro semestre fez um seminário sobre teratogênese. Eu vou botar aqui o link, se vocês quiserem assistir depois. Ele é bem legal. Ele não trata diretamente desse ponto, mas ele, ele mostra um pouquinho sobre os diferentes tipos de problemas que pode ter durante o desenvolvimento de uma criança, de um bebê, por conta de medicamentos. Mas é mais ou menos por aí, tá bom? E acho que tinha sido a Rúbia que tinha perguntado sobre aquele anticoncepcional trimestral, né? O anticoncepcional trimestral, ele está relacionado, então ele é uma ele é basicamente feito de progesterona, tá certo? E aí ele vai agir de duas formas. Uma quantidade de progesterona que não vai sendo degradada, né? Não explicou, pelo menos nos artigos que eu li, não explica por que ele demora para ser degradado ou reabsorvido, mas o que ele vai fazer é que ele vai sempre deixar ali. Quando vai ter a fecundação, vocês devem ter visto essa última aula, né, ali na entrada do colo do útero tem sempre um muco, né, fechando a entrada do útero, né, no fundo da vagina você tem sempre um muco, e o que ele vai fazer é deixar esse muco sempre mais espesso. Então, com esse muco mais espesso, é mais difícil dos espermatozoides nadarem e penetrarem no útero, né? E ainda assim, se tiver alguma penetração, é, é, você também não tem. O que esse hormônio vai fazer, ele não permite com que a parede do ovário, parede do útero se espesse, ela está sempre fininha, né? Então ela nunca vai estar propícia para uma implantação
de um eventual embrião que possa surgir ali, tá certo? Então, por isso que não acontece a fecundação nesses anticoncepcionais trimestrais também. Bom, mais dúvidas, gente? Não? Então, vou parar a gravação. Como é que eu faço isso aqui? Interromper. Beleza.